Fala galera, esse é o seu canal Pense com Gigantes, eu sou Jeff de Souza e hoje nós vamos refletir um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Desta feita, não será ainda aquele estudo da parábola em si, a nossa série sobre as parábolas é apenas uma reflexão que eu queria falar com vocês. Eu ministrei esses dias sobre esse texto e alguns assuntos, alguns tópicos do sermão ficou latente no meu coração e eu desejo também não apenas que a igreja que foi ministrada fique com essa reflexão, mas também que vocês aqui no YouTube possam ter também esse conhecimento e esta reflexão, que é interessante. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria analisar com vocês é o versículo de número 12. O texto base vocês conhecem, Lucas 15, a partir do versículo de número 11. Mas a introdução do sermão foi justamente com relação ao final do versículo 12, quando o jovem pede ao pai, e o texto é claro em dizer que ele pede tudo que lhe pertence. E aí a pergunta que eu fiz foi, o que é que de fato pertencia àquele jovem? Sendo que, juridicamente falando, Joaquim Jeremias dá duas possibilidades nas propriedades do primeiro século para que o pai desse herança para o filho. A primeira era por testamento, como acontecia, e a segunda era por doação em vida, quando o pai dava ou prometia a herança, já separava a herança para alguém ainda em vida, só que o filho não podia usufruir, nem o pai poderia dar também para outra pessoa, já que já tinha sido prometido para aquela. Então nós temos aqui um impasse, porque o que é que de fato esse jovem ele tinha direito? O que é que pertencia? Quando ele chega para o pai e diz assim, ó, dá o que me pertence, o que é que pertencia a ele? E a minha reflexão foi justamente em cima do livre-arbítrio. Eu cheguei à conclusão, com base em algumas reflexões que eu fiz, foi que o que de fato nos pertence é o livre-arbítrio, é a capacidade de escolher. E o que estava em jogo naquele momento era essa capacidade de escolha que aquele jovem tinha de fazer o certo ou o errado, de sair abruptamente da casa do seu pai ou de continuar lá e deixar que as coisas seguissem como deveriam seguir da forma legal. E as escolhas que nós fazemos na nossa vida é fator determinante no trato do pai para conosco. Da mesma forma que aquele jovem utilizou-se da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, da sua capacidade de escolher para sair da casa do seu pai de forma até indevida, né? O pai até atende o pedido indevido daquele jovem, mas deixa, sabendo que aquela atitude, aquela escolha que ele tomou, traria para si prejuízos, dificuldades, vicissitudes na terra longínqua para onde ele foi. Então, a primeira lição que eu tiro aqui desse texto é que o que de fato nos pertence para com o Pai é a capacidade de escolher. E nós devemos saber lidar com a nossa liberdade. Nós precisamos saber escolher da forma correta, porque é com base nas nossas escolhas que a nossa vida vai tomando o rumo que Deus quer para nós. E as nossas escolhas são um fator determinante no trato do Pai para com a gente. Então, saiba usar a sua liberdade. Saiba fazer a coisa certa na hora certa. Não abuse da sua liberdade. Não acredite nessas teorias pós-modernas, né? De que você não precisa de regras, que você não precisa ficar na casa do pai. Eu acho interessante que o Kenneth Bailey, ele fala sobre o pai, que aquele jovem não queria ficar na contenção do pai. Isso é interessante, porque como é que alguém pode se cansar de ser protegido? É como se o pai protegesse, sabe? Aquele jovem. E chega um momento que ele diz assim, não, pai, ó, para mim, eu quero viver a minha vida. Então, ele se utiliza da sua liberdade de escolher para sair debaixo da proteção do pai. Quem não quer viver debaixo de proteção do pai? Então, fica aqui uma reflexão interessante para nós, né? Num período em que as pessoas estão querendo tomar conta da sua própria vida, né? Meu corpo, minhas regras. Fica aqui um alerta com base nessa história do filho pródigo. Saiba utilizar da sua liberdade e tomar as decisões corretas na sua vida, para que não possa ocorrer com você o que aconteceu com o filho pródigo. E para a gente encerrar, para o vídeo não ficar muito longo,
Algo interessante também que eu falei nessa ministração, né, e que eu queria passar para vocês, é que quando ele vai para a terra distante, ele sai debaixo da proteção do seu pai e passa fome, só que em um determinado momento ele começa a trabalhar com porcos, né? E tem uma frase interessante do John Butler, que ele vai dizer o seguinte: o mais baixo nível que podemos chegar é quando nos afastamos tanto de Deus a ponto de ter que negá-lo. Você sabe muito bem que aquele jovem possivelmente na parábola de Jesus era um judeu e porco, com base na lei, era um animal impuro. Ele não poderia ter contato com um animal impuro, mas ele tem que ter contato com esse animal até mesmo para sobreviver, porque segundo o próprio Kenneth Bailey, ele disputava com os porcos e até roubava a comida dos porcos. Mas essa frase do John Butler que é interessante porque ele diz que o nível mais baixo que nós podemos chegar é quando nós nos afastamos tanto do Pai, ao ponto de ter que negar o Pai. Ele nega a sua religião, ele nega a sua fé. Então, quando nós utilizamos a nossa liberdade de escolha, nosso livre-arbítrio, para nos afastar de Deus, esse afastamento de Deus vai nos gerar, em algum momento dessa distância que foi criada entre nós e o Pai, um período de negá-lo, né? E aí você pode pegar até a própria vida de Pedro. O que é que acontece com Pedro? Pedro, quando percebe que Jesus está sendo preso, vai ser levado e possivelmente julgado. E não sei se ele sabia ou não o que é que aconteceria com Jesus, se seria realmente a crucificação que viria, mas ele se distancia de Jesus, porque ele fica com medo. E essa distância de Pedro para com Jesus faz Pedro negar ele 3 vezes. Então esse jovem aqui, ele se distancia tanto do Pai que chega um momento que ele nega a sua fé. E hoje nós percebemos que pessoas estão tão afastadas de Deus, mas tão afastadas de Deus, que estão negando sua fé, negando seus princípios, negando seus valores. Nós precisamos entender que o nosso lugar é na casa do Pai. Casa do Pai, aqui eu me refiro a estar debaixo da vontade soberana de Deus. O Pai quer nos proteger, o Pai quer que nós fiquemos com Ele. Não é hora de usarmos a nossa liberdade para nos afastar dele. Ao contrário, a verdadeira liberdade é aquela liberdade que nós fazemos à vontade de Deus. Fica então com essa reflexão. Deus abençoe e que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Até a próxima.